Olá amigos, muito bom dia. Vamos ao nosso radar do mercado no pregão desta quarta-feira, dia 9 de janeiro. Ibovespa vem apresentando aqui uma alta de 0,18% às 11 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília, perdendo um pouco de força após a primeira hora de pregão, segue numa tendência de baixa de curtíssimo prazo, G60, sem sinalização de força ainda, fez até uma boa primeira hora de pregão, assim como aconteceu aqui ontem. Boa primeira hora de pregão, mas sem fazer nova máxima na hora seguinte. Mesmo se fizesse nova máxima, já estaria em cima de uma resistência ali que foi antigamente um suporte perdido, 61.639. Então a perda da mínima do pregão de ontem reforça a chance de teste dos próximos suportes do Ibov na faixa de 60.411 a 60.000 pontos. Petrobras no pregão de hoje apresenta aqui uma alta de 0,26, também perdendo força. Se a gente olha para o gráfico de 60 minutos, a ação abriu subindo, fechou a primeira hora de pregão com alta de 1,13. Até pelo gráfico de 15 minutos, conseguiu romper ali em oscilação os 19,73 sem fechar acima, nem fez nova máxima, já tomou pancada para baixo. A ação também, aqui olhando para o gráfico de 60 minutos, continua com a expectativa um pouco mais de baixa no curtíssimo prazo, tendo dificuldade de se manter acima de resistências. Bate em resistências que foram perdidas, os antigos suportes, e já começa a perder força na hora seguinte. Então a perda da mínima do pregão de ontem, 19,46, reforça a chance de teste do próximo suporte, R$ 19,30. A perda desse suporte sinalizaria a retomada da tendência de baixa de curto prazo na Petro, que na realidade já está dentro desse cenário de tendência de baixa, só apresentou ali um enfraquecimento dessa tendência de baixa que reforçaria de novo a força da tendência de baixa dessa ação e o suporte mais importante no médio prazo, 18,43. Vale 5 no pregão de hoje, alta de 0,25%, também olhando aqui, isso aqui é o gráfico de 15 minutos, a gente observa que teve uma boa abertura, mas em seguida já perdeu força. Vamos colocar no gráfico de 60 minutos. Gráfico de 60 minutos, boa abertura pelo gráfico de 15. O G60 também abriu bem, mas já vem perdendo força, não conseguiu se manter acima dos 40,34. Pegando aqui o gráfico de 15 minutos, eu cheguei a comentar que uma das possíveis operações que ela poderia proporcionar no pregão de hoje seria romper essa resistência aqui, dá uma pequena travada no G15 e gera um pivô de alta. Só que ela não fez isso, fez o contrário, então nesse momento ainda não estaria gerando operação em cima da Vale 5. Nem de day trade, nem no curto prazo ainda não estaria sendo gerada operação na Vale 5, apesar de estar numa região de suporte na faixa dos R$ 40 a R$ 39,76. BRPR3 no pregão de hoje apresenta aí uma alta de 0,93%, vem aqui na sua luta diária de rompimento dessa faixa de resistência de R$ 25,80 a R$ 25,90, tentando e sem conseguir romper essa região. Olhando para o gráfico de 60 minutos, até conseguiu fechar uma hora de pregão acima dos 25,90, mas isso já passou a não ser mais importante, porque ela fez isso aqui e não fez nova máxima, ela fez isso aqui e não fez nova máxima, fez isso aqui novamente e não está fazendo nova máxima, enfim. O ativo teria que romper já os 26,15 e oscilar acima desse patamar para trazer alguma possibilidade de entrada e botar um stop aqui embaixo dessa congestão que ela fez, tentando arriscar um pouco mais, porque a forma que ela está vindo romper esses 25,80 já começa a não gostar muito do que ela vem fazendo, olhando para o gráfico semanal, uma subida muito devagar, muitas semanas para tentar subir pouco. Seria ideal deixar mesmo, se for para deslanchar, deslanche um pouco mais aqui para cima, depois gera uma pequena correção pelo gráfico diário para gerar uma entrada com cenário gráfico mais interessante do que esse aqui, que está apontando para esse rompimento, para mim um pouco mais chechelento neste momento. DASA 3 vai superando a máxima do último pregão, que vinha fazendo máximas descendentes. Então cheguei a comentar uma das possibilidades de entrada, gerar um fundo, fechar acima dos 13,56, ideal que tivesse fechado acima dos 13,60, mas já gerou a formação no fundo e fez nova máxima. Então uma compra dessa ação, arriscar uma compra via G60, seria ali na faixa dos R$ 13,61,
com stop aqui abaixo dessa mínima, 13,36, então o preço de gatilho. 1,8%, uma operação de curtíssimo prazo com objetivo em 13,86, que é um pouco acima desse topo aqui do G60. É uma ação que está num ponto muito importante ali, de faixa de resistência importante no gráfico semanal. Então, sem a tendência de médio prazo está definida, sem a tendência de médio prazo está definida no gráfico semanal, então isso prejudica um pouco mais essa operação. A ação que vinha com movimento de alta forte, corrigiu, gerou um candle de alta forte, já volta para baixo do topo anterior, já é um sinal de enfraquecimento dessa tendência de alta que ela estabeleceu, sobrando apenas esse tipo de operação um pouco mais arriscada via G60, que acabei de comentar. A BRFS3 vem com alta expressiva, uma semanal expressiva, um gráfico diário com alta de 3,08%. Olha para o gráfico semanal, um longo movimento de alta, não estaria voltado a abrir a operação de compra de curto prazo ou médio prazo. Enfim, eu estaria aguardando qualquer tipo de correção, seja no tempo ou no preço, mas não estaria fazendo compra agora. A única operação que restaria seria pelo gráfico de 15 minutos, com risco muito alto, justamente por essa questão da ação já ter subido bastante. Até pelo gráfico diário o movimento já é bem prolongado para cima, então fazer a operação de day trade bem arriscado, ou seja, superação da máxima do dia com stop abaixo da mínima dessa correção, eu estaria ficando de fora, mesmo tecnicamente só olhando pelo G15 sendo possível a operação. E para a gente fechar, CL3 no pregão de hoje apresenta aí uma queda de 3,34%, é um ativo que pelo gráfico mensal tem um movimento muito grande de alta, são 18 meses subindo, um ano e meio, e aqui agora tem 7 meses basicamente corrigindo, essa correção chegou a 38,2% do último movimento de alta. Então é um ativo que necessitaria mais tempo corrigindo para tornar-se mais interessante para a operação de compra. Aí se for focar em operação de compra de médio e longo prazo. Mas se for focar em operação de curto prazo, a região que ela chegou é a região ruim. 58,85 a R$60, ficou na região ruim para pensar em compra, mesmo tendo estabelecido um pivô de alta no gráfico diário. Tendo estabelecido esse pivô de alta, não geraria compra desse papel. Já vinha comentando isso nos chats do Investmania. A ação abriu com um gap de baixo, suporte imediato em 55,72. Para essa queda, não visualizo compra em cima da ação. E depois na região ali dos R$54 até os 53,55 seriam os próximos suportes para a ação. E resistências, o gap que ela gerou, 57,80 até os R$58 número redondo. E mais acima a máxima que ela atingiu em 59,50 já junto com os 60 pila. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção, obrigado pelo assistir diariamente aí o Radar do Mercado e até o nosso próximo radar e também ao próximo vídeo chat no Investmania às 16 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Até mais.